Olá, caríssimos. Eu queria comentar um pouquinho sobre esses retratos da leitura no nosso país. Saiu agora a edição 2024 da pesquisa Retratos no Brasil e é uma pesquisa bastante completa sobre hábitos da leitura no Brasil, né? E saiu recentemente, agora 19 de novembro, mostrando que teve uma redução bastante grande dos leitores no Brasil. Então, bastante preocupante, inclusive, né? Então, porque tem alguns dados, né, que caiu bastante, 53% das pessoas não leram nenhum livro no ano, né? Então é bastante preocupante. A quantidade de pessoas que leram é muito pouco, né, que a gente tem. Então são dados bastante assustadores, né, no Brasil. Então, assim, a média de livros lidos num período de 3 meses foi de 2,4, né, livros entre aqueles que leram, né? Então realmente é bastante preocupante, né? Pensa entre aqueles que leram, a média ser 2 livros. Então a gente vê com bastante preocupação, né? Porque isso afeta demais toda a sociedade, né? Um país que não lê vai engolir notícias, vai não ser crítico com relação ao que recebe, então, e até vai ter um desenvolvimento pessoal, intelectual, produtivo em várias áreas muito ruim, né? Isso tem um afeto muito grande, né? Então é preocupante, é bem preocupante mesmo. E aí, algumas pessoas acabaram colocando, né, que o livro é caro no Brasil. Então, outra pessoa falou que o livro, a leitura no Brasil é um hobby caro, um hobby da elite, porque pensa, né, essa pessoa citou, pensa a pessoa que trabalha às vezes 8, 10 horas e tem ainda o tempo de transporte, né, de ida e volta. Às vezes a pessoa demora 2 horas para ir para o trabalho e tal, então ela não tem tempo e às vezes nem o dinheiro para comprar um livro. E aí a gente pode questionar, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem, fazer uma correlação, né, de dados, porque ao mesmo tempo que você tem essas pessoas que leem poucos livros, que podem ser realmente, muitas pessoas não têm acesso ao livro porque é caro e não tem tempo de ler, você tem também pessoas que, no Brasil, né, que tem uma média de uso, por exemplo, de redes sociais altíssima, né? A média de uso no Brasil de redes sociais é 4 horas, tá? A média. Então, você tem pessoas que leem 2 livros e meio por ano, a cada 3 meses, né? E você tem também uma média de 4 horas nas redes sociais do brasileiro, né? Então, sabemos, né? Tem pessoas que leem mais, tem pessoas que usam mais redes sociais, menos redes sociais. Então, assim, eu acho que tempo não é uma desculpa para a maioria das pessoas. Claro, você pode ter pessoas que, né, trabalham excessivamente. Eu não estou falando que a pessoa deve ler, né, 50 livros por ano. Não estou falando. Mas eu acho que se a pessoa dedicar ali um tempo da sua vida, eu quero até gravar um outro vídeo falando, isso aqui é mais um react, né, a essas notícias. Quero gravar um vídeo falando sobre algumas dicas, assim, né, de leitura. Mas assim, se a pessoa dedicar ali uma meia hora por dia, e ela lê 10 páginas por dia, né, em 10 dias ela leu 100 páginas, em 20 dias ela leu 200 páginas, e aí, no mês, ela consegue ler um livro em média. Então, tranquilamente, dá para a pessoa ler um livro por mês e aí ter lido 12 livros no ano. Tá, tempo eu acho que não é problema para a grande maioria das pessoas, mesmo aquelas que trabalham bastante, tá? E dizer que é um hobby é uma questão de elite porque o livro é caro também e porque tem bastante tempo, né? Tem pouco tempo também, eu acho que é um problema, tá? Porque assim, você tem várias opções de ter livros, de ter acesso a livros. Eu mesmo, na minha infância, eu tinha uma infância relativamente pobre, claro, tinha pessoas piores que eu, com certeza, mas a gente tinha pouquíssimos livros em casa. Eu não tinha livros de literatura, por exemplo, não tinha em casa, né? A gente tinha lá eu sempre lembro, até eu guardei um volume, uma enciclopédia, assim, que tinha alguns volumes, E eu reli ela várias vezes, essa enciclopédia, li alguns volumes, né? 12 volumes mais ou menos. Então, era basicamente os únicos livros que a gente tinha em casa.
Mas tinha na escola, né? Tinha na biblioteca da escola. Eu sei que até eu lia, tinha a biblioteca pública da cidade, uma cidade pequena, mas tinha biblioteca. Eu lembro que eu li, por exemplo, Agatha Christie, é um dos livros, eu li cerca de 70 livros e só depois eu fui comprar livro da Agatha Christie. Eu nunca comprei nenhum livro da Agatha Christie na minha adolescência, na minha infância e adolescência. Li tudo da biblioteca, né? Então, né, eu acho que, sim, o livro é caro no Brasil mesmo, tem ficado mais caro e mais difícil acesso, mas a gente tem ainda muitas possibilidades nas bibliotecas das escolas e das bibliotecas públicas. Inclusive, cabe a nós pressionar as escolas, pressionar governo, pressionar a prefeitura para melhorar ainda mais as bibliotecas. Acho que isso é uma coisa muito forte de a gente fazer, né? Eu fui inclusive numa escola na minha cidade aqui que não tinha biblioteca, ou era muito pequenininha a biblioteca, escola super grande, particular, e o diretor falava que, agora não sei como é que tá, alguns anos atrás, né? O diretor falava que não precisava ter biblioteca porque hoje é tudo digital, né? Então eu fiquei escandalizado e demonstrei o meu escândalo, né? Demonstrei a minha indignação para esse diretor, né? Então eu não tolero isso, né? Não colocaria meus filhos numa escola que a biblioteca não é valorizada, o espaço da biblioteca não é valorizado, né? Então isso cabe a gente pressionar e tal. E mesmo assim, né, você consegue achar opções de livros baratos, a gente gasta em bastante coisas, né, bastante besteira também, algumas pessoas acabam comparando, né, por exemplo, um Big Mac, né, um hambúrguer e tal, quanto custa versus um livro, né, então dá pra gente priorizar. Eu acho que a grande questão é que no Brasil não é priorizado a leitura, né, em várias instâncias. Não é importante, as pessoas acham que é coisa de quem não tem que tem um monte de tempo disponível, livro é caro, série de coisas, mas a questão é que a leitura não é priorizada em todos os níveis, todas as instâncias. Desde os pais não priorizam a leitura na sua vida e na vida dos seus filhos, governo, escolas, né? Então tem uma mentalidade de que o livro é caro, tem uma mentalidade de que o livro, então, ele não é importante. Então a gente tem que mudar isso. Livro é uma coisa básica, né? A leitura é uma coisa básica na vida das pessoas, não dá para deixar de lado. Eu acho que não é um hobby de elite, tem que transformar, talvez seja um hobby de elite, porque, né, às vezes uma elite acaba tendo mais dinheiro, tendo mais, né, tempo disponível, acaba, né, tendo esse tempo mais disponível. Mas eu acho que tem que mudar essa chave, tem que mudar essa mentalidade de que sim, é importante para todo mundo, né? Então, assim, mas eu sou de tal área, eu não preciso ler, eu sou engenheiro, não preciso ler. Precisa sim, porque você tem, mesmo você ler uma literatura, vai te ajudar muito, ficção vai te ajudar muito na sua área, vai te ganhar empatia, vai você aprender a conviver com as outras pessoas, a entender o funcionamento, vai te dar insights, né? Muitos engenheiros na história, né, muitas pessoas que são da área da tecnologia, estou citando um exemplo extremo, né? Elas tinham essa conexão com as artes, com a leitura, e elas traziam esses insights para suas inovações, né? Steve Jobs, vai ler a biografia do Steve Jobs, vai ler a biografia do Einstein, vai ler a biografia do Da Vinci, né? Todas essas têm biografias escritas pelo Walter Isaacson, que eu recomendo demais. Você vê que a arte, os momentos de ócio, eram extremamente importantes para essas pessoas. Dava insights que outras pessoas não tinham pensado, né? As pessoas veem como que esse cara pensou nisso, porque ele também tinha esse momento, né, de inspiração, momento de ter convívio com a arte, com a literatura e tal. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que um país que não lê, ele é um país que é ignorante mesmo, e é um país que vai ser governado mal, vai ter políticas públicas ruins, vai ter uma questão social ruim até para as pessoas, porque as pessoas não se informam, as pessoas não sabem como funcionam as coisas, as pessoas não sabem os seus direitos, as pessoas não têm inteligência para social até, né, para sabedoria, para
conviver com outras pessoas, para dialogar com outras pessoas, para ter um debate bom com outras pessoas, de ideias. Então a gente não sabe debater. O brasileiro, né, ele é muito voltado para paixão ali, né, para aquela coisa, a cordialidade do brasileiro é assim, né, então ele fica rapidamente exasperado nos debates públicos, porque não tem essa leitura, esse conhecimento. Claro que não vamos dizer que a leitura vai curar tudo. Não quer dizer que uma pessoa intelectual ele seja a pessoa sábia, não necessariamente, né? Mas tem uma boa chance de ser, né? Claro que a gente tem que ter a humildade também de adquirir a leitura, de adquirir conhecimento, para a gente saber que quanto mais a gente lê, a gente vai percebendo que menos a gente sabe, né? A gente vai descobrindo mais coisas, a gente vai, até isso nos gera a humildade da gente entender o outro e falar assim, olha, eu não sei tudo que existe, né? Eu tenho essa minha opinião, vamos conversar e talvez a gente saia daqui nós dois mais sábios. Não, então eu acho que eu discordo totalmente, né, de falar que porque a gente não tem tempo e porque o livro é caro, por isso justifica os brasileiros leem pouco. Eu acho que é uma justificativa furada, na verdade, uma desculpa furada, e a gente tem sim, a gente precisa só, tem tempo, a gente tem recursos para ler mais. A gente só precisa priorizar a leitura no nosso país.